Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Ah, que bom. Bom, hoje nós estamos começando uma nova série de palestras com o livro Caminho, Verdade e Vida. Para quem não sabe, nós fizemos anteriormente uma série sobre o Livro dos Espíritos. Nós já discutimos vários temas dele, já discutimos as últimas perguntas, o último capítulo. E agora estamos começando com esse livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje o capítulo é, como o Emmanuel disse, sobre o tempo. Aqui uma breve agenda sobre o que nós iremos falar, sobre esse texto de Emmanuel: tarefas e rotina, os atributos do tempo, a dádiva mais preciosa e uma importante reflexão para nós. Bom, vamos começar primeiro com o versículo que inspirou Emmanuel a trazer essa reflexão. É um versículo da carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz. Mas antes da gente falar sobre o texto do Emmanuel, eu queria falar uma coisa aqui muito importante. Essa não vai ser uma palestra sobre ser produtivo, essa não vai ser uma palestra sobre produtividade, sobre como fazer mais coisas no dia a dia. O que Emmanuel traz nesse texto é uma reflexão interior, uma reflexão que só nós podemos fazer. Existem, ainda mais hoje na internet, onde tem muita divulgação de informação, muitos modelos, muitas dicas sobre como ser mais produtivo, como trabalhar melhor, como fazer mais tarefas no dia a dia. E eu não sou especialista nisso. Para falar a verdade, eu todo dia aprendo como usar o tempo. Tem vários modelos e várias pessoas podem ser muito mais especializadas sobre isso. Então não vai ser uma palestra sobre produtividade. Vai ser uma reflexão sobre o que é o tempo e o que vale investir no nosso tempo. Bom, uma coisa que Emmanuel traz no texto, de uma certa forma, é que cada ser humano é único. Todos nós temos nossas experiências, todos nós temos nossas más inclinações, temos nossos vícios. Então, trazer modelos, trazer estruturas fixas sobre como aproveitar o dia, seria como a gente tentar enclausular uma coisa que não cabe em lugar nenhum. Cada um funciona de um jeito, cada um tem suas responsabilidades, tem seus gostos, tem seus hobbies. Portanto, a rotina, o tempo e o que nós empregamos mais ou menos tempo em cada coisa vai variar muito. Então, tomem essa palestra como uma reflexão adaptada para vocês. Eu sei que cada um de nós tem um dia diferente do outro. Então a reflexão vai ser única para cada um de vocês, assim como foi para mim quando eu li a primeira vez. Bom, vamos primeiro pensar os atributos do tempo. E pegando até uma frase que Emmanuel fala nesse texto: constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem a possibilidade da vida. Primeiro vamos definir o que é o tempo. O tempo é algo que existe em todo o universo, em sua relatividade. É muito importante falar isso, porque o tempo passa de uma forma diferente para cada ser no universo. Encarnado ou desencarnado, o tempo não é fixo, ele é relativo. Por isso que existe a teoria da relatividade. Aqui na Terra, nosso tempo é relativo ao ciclo do dia e da noite. Ou seja, o que nós consideramos muito tempo ou pouco tempo, aqui como encarnados na Terra, é só referente a esse globo específico. E existem bilhões, trilhões de outros globos. Por isso que a perspectiva do que nossos amigos espirituais falam aqui quando a gente está recebendo passe, eles falam assim: não, isso vai ser breve. Mas vamos ser justos com eles, que o breve deles, o tempo para eles é diferente do nosso. Emmanuel traz nesse texto uma reflexão importante, que às vezes nós cobramos de Deus, nós cobramos da vida, certas dádivas, certos bens, certos ganhos, como se nós ganhássemos aquilo por sorte, como se Deus sorteasse, jogasse dados, e por acaso nós demos sorte de ganhar aquela coisa. E a gente cobra de Deus e acha que as coisas só acontecem por sorte, por acaso. Mas vamos pensar um tempo como uma moeda bem preciosa.
Todos nós aqui na Terra vamos concordar que as 24 horas passam iguais para a gente. Ninguém aqui está viajando na velocidade da luz não, né? Ótimo, que bom. Então o tempo é igual para todo mundo. Se alguém aqui estivesse viajando na velocidade da luz, aí essa pessoa perceberia o tempo de uma forma bem diferente da antes. Que bom. Todos nós temos 24 horas, certo? O dia amanhece e escureceu para todos nós aqui encarnados, certo? Então todos nós tivemos acesso à mesma moeda. Isso é uma coisa bem justa. Até para as pessoas que desencarnaram, elas vão ter o seu tempo no mundo espiritual. Vão ter essa moeda também lá no mundo espiritual para trabalharem, para progredirem. Então é algo que todos nós temos acesso. A questão é no que a gente investe essa moeda tão preciosa. Emmanuel fala nesse texto que nós não temos noção de quão precioso o tempo pode ser para nós. E o que é essa dádiva mais preciosa? Como o próprio Emmanuel diz, é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se nesse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, bom, como nós empregamos nosso tempo? Nós empregamos nosso tempo fazendo algo útil para nós? Fazendo a caridade, sendo úteis para o outro? Ou até sendo úteis para as outras criaturas vivas, ajudando esse planeta que tanto nos agasalha? Quando a gente pensa em empregar melhor o tempo, a gente automaticamente pensa no nosso trabalho, no nosso ofício, nas nossas responsabilidades. E Emmanuel fala do trabalho em várias cartas dele. Só que uma coisa que é interessante sobre Emmanuel falar o que é trabalho. Trabalho é só aquilo que a gente faz, que a gente é remunerado por aquilo? O trabalho é toda atividade de edificação útil. Olha que coisa interessante. Tudo que nós fazemos que é edificante, que nos faz bem, que nos desperta sentimentos bons em nós, que nos deixa talvez mais habilidosos, mais sábios. Eu não digo sábios no sentido de conhecimento acadêmico ou científico. Sábio em relação à vida mesmo. Afinal de contas, todo conhecimento é útil. E todo conhecimento se torna sabedoria quando bem aplicado. Então, o repouso também pode ser trabalho? Sim. Um trabalho que nós fazemos com o espírito, uma leitura edificante, talvez uma atividade de caridade. Eu ouvi dizer que o Novo Céu é muito bom para fazer essas coisas, fica a dica. Talvez um momento de reflexão íntima sobre o que nós estamos fazendo da vida, sobre como nós lidamos com o dia. Então, às vezes, a gente acha que está parado, está fazendo nada. É como se a gente estivesse jogando tempo fora. A gente pode estar sim jogando tempo fora. Mas tem certas situações que é necessário a gente trabalhar um pouco o espírito. Trabalhar as coisas que não são só palpáveis aqui na Terra. Fazer um trabalho conosco mesmo. Para que aí a gente possa ser mais útil para o outro. Eu sei que cada um de vocês pensou em várias coisas. Eu pensei em algumas quando eu li isso. Cada um de nós vai pensar naquilo que é útil, que é aquilo que é agradável, que aquilo é bom para nós. Uma coisa que eu acho muito importante dizer é que não é muito justo a gente se comparar com os outros. Vamos pensar no mundo da Terra, que é imperfeito em relação ao mundo dos espíritos. É impossível que uma pedra seja igual a outra. É impossível que um grão de areia seja igual ao outro, que um floco de neve seja igual ao outro. Agora imaginemos estruturas mais grandes, maiores. Nenhum animal é igual ao outro. Nem em aparência, nem de forma genética. Nenhuma montanha é igual a outra. Se a gente viaja, a gente fica olhando através da janela, quando a gente está viajando, a gente vê, essa montanha aqui parece com uma pessoa deitada. Essa parece com um animal deitado.
e nenhuma é parecida com a outra. E por que a gente tenta se comparar um com o outro? Às vezes a gente inveja as outras pessoas por causa que, não, fulano consegue fazer não sei quantas coisas no dia, eu só consigo fazer poucas. Fulano consegue fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu sou fulano? Não. Talvez eu nem queira ser igual fulano. A questão é que não é fazer muito. Talvez seja. Talvez as suas responsabilidades dizem que você deve fazer muito. Talvez as suas responsabilidades digam que você deve fazer algo com mais qualidade, em vez de quantidade. Cada um de nós é de um jeito. Cada um de nós tem suas dificuldades para fazer as coisas no dia a dia. Cada um de nós enfrenta desafios diferentes. Portanto, não é justo a gente tentar comparar e tentar seguir à risca modelos dos outros. Muitas das vezes nós matamos o tempo. Matar o tempo é como se a gente estivesse aplicando essa moeda muito preciosa, uma coisa que não vale nada, ou até jogando ela fora. É como se a gente estivesse matando a oportunidade de cada dia de nós sermos melhores. A questão é, como eu disse antes, o que a gente aplica? Se a gente pensar que nós gastamos o tempo com coisas que não trazem sentimentos bons, coisas que trazem características mais baixas de nós, então a gente está tendo prejuízo, não ganho. A gente está matando, a gente está pegando esse dinheiro nosso, esse talento nosso, jogando fora. E agora que a gente está falando de tempo, como se fosse uma moeda, a maioria de nós pensou naquela velha frase que todo mundo fala. Em todos os países, todo mundo fala essa palavra: tempo é dinheiro. Você vê as pessoas lá em Wall Street falando: não, tempo é dinheiro. A pessoa está esperando lá na fila, não consegue esperar, anda logo, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro? Sério? A gente comparar uma coisa tão preciosa, que nos garante a felicidade para a eternidade? O que Emmanuel quer dizer, como o próprio Orlando trouxe nessa reflexão que a gente viu agora há pouco, sobre maldizer o dinheiro não é maldito. Ele pode trazer vários empregos para as pessoas, pode criar estruturas como, por exemplo, o Novo Céu, que acolhe pessoas necessitadas. Tem outras instituições de caridade, como a Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco, e que se não fosse o emprego do dinheiro, o que seria dessas instituições que ajudam tantas pessoas? Crianças agora têm oportunidade para estudar lá na Mansão do Caminho, têm direito a ensino médio, as mulheres têm direito a parto gratuito, graças ao bom investimento do dinheiro. Mas se a gente ficar nessa busca só do dinheiro, de achar que o nosso tempo vale a mesma coisa que o dinheiro aqui na Terra, a gente está procurando coisas transitórias. A gente está ficando só no domínio daquilo que é palpável, daquilo que a gente pode pegar, daquilo que a gente pode sentir, daquilo que a gente pode gozar daquilo. E talvez a gente não está investindo na coisa certa. Sim, o tempo pode nos garantir o dinheiro, que pode ser usado para ser bem aplicado, mas se nós nos limitarmos a ser apenas o dinheiro, nós estamos tirando todo o potencial dele. O que é interessante desse livro é que o nome dele é Caminho, Verdade e Vida. E o primeiro capítulo fala sobre o tempo. Vamos lembrar do versículo de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao meu Pai senão através de mim. E o primeiro capítulo é sobre o tempo, o que irá nos levar ao nosso Pai, aquilo que irá levar àquela felicidade, aquela paz de espírito, aquela realização que todos nós tanto queremos, é através do tempo bem aplicado. E qual é a importante reflexão? Emmanuel encerra o texto com a seguinte frase: em quase todos os setores da evolução terrestre,
vemos o abuso das oportunidades complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Vamos pensar o que Emmanuel quer dizer com isso. O tempo é do Senhor. Ou o tempo é para o Senhor. Ele também traz essa reflexão no texto. O que seria o tempo ser para o Senhor? De nós darmos aquilo que é mais precioso de nós, para o nosso irmão, para nós mesmos, para nós conseguirmos criar essa paz interior, para nos libertarmos das algemas que nós mesmos colocamos em nós mesmos, para amarmos mais, para termos a oportunidade da libertação que nós tanto queremos, dando para o nosso próximo com um gesto de amor, mas também para esse mundo que nos agasalha, pela Mãe Terra também. É doar o tempo, fazer com o tempo pelo Senhor. O que significa que o tempo é do Senhor? É que as coisas têm o tempo delas acontecerem. Joana de Ângeles tem, em um dos seus livros, uma frase muito interessante, que ela fala que cada etapa da vida terrestre, ela é única e específica para certas qualidades a serem desenvolvidas. Cada tempo aqui na Terra, cada época da vida, a juventude, a maturidade, a infância, a velhice, ela é uma era para nós aprendermos algo novo, para nós desenvolvermos qualidades, para nós desenvolvermos virtudes. Cada uma delas é próspera para aquilo. Às vezes, quando a gente é criança, a gente tem muita pressa para crescer. Mas naquele momento é um momento da gente ser criança, da gente aprender as qualidades de uma criança. E quando a gente vira adulto, a gente vê quantas qualidades as crianças têm e quantas vezes nós, na nossa pressa, não desenvolvemos ela. Quando adultos, às vezes a gente pode repetir o mesmo erro. Então, cada época da vida é próspera para desenvolvermos uma certa qualidade única que cada um de nós vai desenvolver. Não é que toda criança vai desenvolver uma certa virtude, mas que nós, cada um de vocês, vai desenvolver uma certa virtude nessa etapa da vida. Como eu disse antes no começo do texto, não existe receita de bolo para aplicar o tempo. Mas existe uma sabedoria aqui dos nossos amigos espirituais, como o próprio Pai Tomé fala: se tens fé, caminha; se tens coragem, enfrenta; se amas, perdoa. É a filosofia de Jesus, a filosofia do amor ao próximo e a nós mesmos. A coragem é um ato de amor a si mesmo. Jesus diz: bem-aventurados. A vida aqui na Terra e a vida no mundo dos espíritos é uma aventura. O que nós queremos escrever nesse capítulo? Qual tipo de aventura que eu quero viver? Qual tipo de aventura eu posso viver com as oportunidades de cada dia? Eu quero ser um mocinho? Eu quero ser o vilão da história? Eu quero ser um bem-aventurado? Eu quero aproveitar a vida a cada dia? Não importa. Cada um de nós vai tomar a escolha. Não existe caminho certo, caminho errado. Existem escolhas. E as escolhas nos levarão para diferentes lugares. Eu trouxe aqui nessa imagem uma pintura sobre a parábola do filho pródigo, que fala sobre um jovem que quis aproveitar a juventude para viver os prazeres da vida, enquanto o irmão mais velho ficou e ajudou o pai. Depois o filho se arrepende, volta, pede perdão para o pai, e o pai o recebe na condição de filho. O filho pode ter se transviado, ter mal logrado os seus objetivos? Sim, mas ele tentou. O irmão que ficou pode também simbolizar aquilo que nós temos medo de viver a vida. Às vezes temos medo de arriscar e preferimos ficar só no comodismo e não avançar em nada. Existe também a virtude do irmão mais velho de ter a perspectiva de ver o futuro,
de saber bem aplicar o seu tempo, a sua energia na juventude. O irmão mais novo foi corajoso. Ele quis arriscar, mas acabou falhando. E Deus não nos pune por falhar. Assim como na parábola do filho pródigo, toda vez que nós nos arrependemos e voltamos para Deus, mesmo tendo falhado, Ele nos recebe como filho, em todo o seu amor. Então, no final das contas, o que importa é, como um dos nossos guias espirituais, ou melhor, vários deles também dizem isso, é viver um dia de cada vez. Um desafio de cada vez, um obstáculo de cada vez. Se existe uma boa receita de bolo, é essa. Bom, pelo menos foi a que eles me ensinaram. Bom, de novo, as referências desse livro é o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 1, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caso vocês queiram ver as outras palestras que o Orlando, a Ana Flávia e o Dimitri fizeram, está aqui o QR Code. Se alguém quiser tirar o celular, a hora é agora, porque depois não vai poder. Então aqui está o QR Code com o nosso canal do YouTube, assim vocês podem ver e rever as palestras. Uma ótima reunião para todos, muita paz.